Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 19. Prólogo, o garoto mais rápido do beco. Gaia, a guilda sendo cercada por barulho no início da manhã. No período do início da manhã ao meio-dia, os aventureiros se dirigiam a este espaçoso salão sem parar. Embora algumas pessoas discutam sobre seu futuro de explorar masmorra com seus conselheiros, a maioria das pessoas estava aqui para coletar informações atualizadas do enorme quadro de avisos ou de seus pares. Com as fações do tipo comercial, a notificação de novos produtos está sendo vendida e a compra de novos Droplot como líder. Os outros estão preocupados com o relatório da testemunha sobre o tipo raro não confirmado. As informações divulgadas pela guilda têm grande valor para os aventureiros e não devem ser subestimadas. Coletar informação sobre seus possíveis destinos para amanhã, ou então, coletar informações sobre recompensas, a maioria deles, obviamente, não deve ser negligenciada. A forte luz do sol iluminava o grande salão. Numerosos demi-humanos moviam suas mãos e pernas enquanto conversavam. Vá! Parece que esses aventureiros aumentaram novamente hoje. Ei, ainda estamos trabalhando. Não fale comigo. Sentada no balcão da janela, Eina sussurrou baixinho e lembrou Misha, que estava coçando as próprias orelhas. Assim como ela havia dito, naquela manhã, havia ainda mais figuras de aventureiros. Incluindo Eina, cada uma das recepcionistas estava atualmente pensando em tomar medidas específicas constantemente, acelerando seu ritmo de trabalho. Até agora, Eina, o que traz os aventureiros por aí? Ela poderia finalmente fazer uma pausa agora. Normalmente, algumas pessoas gostam de abordar as belas damas da recepção em plena luz do dia. Hoje, eles foram enviados embora fazendo as malas. O encontro de Deus está chegando em breve. Recentemente, houveram rumores constantes se espalhando entre os aventureiros. Como esperado, o boato de um minotauro aparecendo no 9º andar. Bem, sim. Parece que sim. 3 dias atrás, informações de um aventureiro LV. Um de rosto pálido se espalhou. Isso é, mais da metade dos aventureiros de horário ficaram surpresos com as notícias trazidas pela família e solicitou informações detalhadas sobre a guilda. Embora os monstros se movam entre os andares com bastante frequência, de acordo com a crença popular, a magnitude é de apenas 2 andares. No entanto, desta vez, a testemunha ocular relatou que um minotauro realmente havia chegado ao 9º andar, a distância que separava o local de nascimento do monstro, no 15º andar, possuía uma diferença de 6 andares em relação ao andar onde fora visto. Era evidente que isso era incomum. De qualquer forma, um minotauro apareceu nos andares superiores há pouco tempo. Por isso, dobrou a inquietação dos aventureiros. Cerca de um mês atrás, no dia em que Bel conheceu Aizu, aquele monstro já havia aparecido nos pisos superiores. Mais tarde, foi declarado que este incidente foi causado porque eles estavam voltando de sua caçada. Embora a guilda tenha se repetido sobre esse ponto, os aventureiros não aceitaram facilmente. Entre eles, surgiram ideias. Será que a estrutura da masmorra está mudando e fazendo com que os minotauros sejam produzidos no andar superior? Você está exagerando, Eina e os outros não podiam dizer essas palavras. Para aventureiros LV. Isso é uma questão de vida ou morte. Se os monstros dos andares médios fossem aparecer nos pisos superiores, seria impossível que continuassem explorando calmamente. Porque eles caçavam os monstros todos os dias, esse ponto já estava gravado profundamente dentro de seu coração. Depois disso, não havia notícias dele. Aconteceu alguma coisa. Na situação atual, Eina estava extremamente preocupada com o fato de que havia perdido contato. Embora não tenha passado nenhuma semana desde que ele chegou à guilda, ela estava muito ansiosa. Talvez aquele garoto tenha sido morto por aquele monstro antes. É possível que ela deu uma olhada depois de ouvir a frase minotauro. Uma vez que ela pensou sobre o assunto de Bel, Eina não pôde se sentar à vontade. Inúmeros sentimentos complexos surgiram no coração.
Ah, achei, o aventureiro com o favorito de Eina. Eina de repente levantou a cabeça depois de ouvir a voz estendida de sua amiga. Ela olha para frente e encontra uma cabeça familiar com cabelos brancos entre os aventureiros indo para este lado. Depois de perceber a gaze, o rosto de Bill de repente ficou vermelho e ele sorriu. Arara, aquela criança, parece que ele está de bom humor. Dessa vez, Eina tratou as palavras de Misha como vento. Seu peito estava muito quente, sentindo paz de espírito, um sorriso floresceu em seu rosto. Embora ela rapidamente tenha escondido, seus lábios cor de cereja não conseguiam relaxar. Olhando para o salto de coelho, Bill se aproximou com uma expressão feliz. Embora Ina de repente teve o pensamento de que não deveria, mas ela não conseguiu derrotar a sensação de felicidade que ela tinha. Bom dia, Eina-san. Bom dia, Bill-kun. Muito tempo sem ver. Você tem trabalhado duro para explorar. Não há necessidade de perguntar, certo? Sim, eu trabalhei duro. Embora a última vez que entrei no labirinto tenha sido há alguns dias. Fufu, afinal, o descanso é muito importante. Quando você deve descansar, isso não é o correto. Enquanto Eina sorria, ela começou a conversar com Bill, que estava de bom humor. Sentado no banco ao lado dela, Misha sorriu para ele. O que é isso por causa de Eina? Então ela queria se levantar. Ela começou a se preparar para lidar com os documentos. As sobrancelhas de Eina relaxaram suavemente, então ela continuou falando. Então, que coisas boas aconteceram? Você sabe? Revelando procurar expressão, todo mundo pode dizer isso, certo? Olhando para Bill, que estava com as mãos nas bochechas enquanto ria, Eina não pôde deixar de revelar um sorriso irônico. Era fácil ver que ele queria contar algo. Usando seus olhos cor de jade, ela transmite o significado de então, me diga. Ele então voltou aos dias quando ele terminou o registro do aventureiro e bateu a cabeça com uma expressão luminosa. Ao lado dela, Misha escondeu sorrindo e se levantando da cadeira, carregando uma montanha de documentos. Ele realmente não pode mentir. Eina esperou a próxima frase de Bill enquanto sentia Serena assistindo o irmãozinho. Na verdade, sim. Então um sorriso que faria o outro lado sorrir apareceu. Bill disse. Finalmente cheguei ao LV. 2. Baza. A montanha de documentos de Misha caiu no chão. Mantendo um estado em que ela enfrentou Bill e Eina por trás, ela parecia se tornar uma pedra que foi fixada naquele local. Misha, que havia entendido a situação de Bill através de Eina, sabia que, como aventureira, Eina sorriu. Sorriu lindamente. Então, aquele sorriso lindo ficou congelado e não podia mais se mover. Se era para descrevê-lo com precisão, era como se o tempo tivesse parado. Colocando-os de lado, os sons agitados dentro do salão ainda não haviam mudado. Eu ouvi errado? Eina perguntou e ela inclinou a cabeça enquanto segurava seu sorriso. As bochechas dela se apertaram um pouco. Então eu disse, me tornei um LV. 2. Há 3 dias. Bill, que não percebeu completamente a aparência de Eina, respondeu energicamente com a mesma frase. Buru, o sorriso de Eina tremeu junto com todo o seu corpo. LV. 2? Sim. 3 dias atrás? Sim. Você não amou? Claro. Bill-kun, quando você se tornou um aventureiro? Há 1 mês e meio atrás. A conversa terminou abruptamente. O humano e o meio-elfo estavam trocando sorrisos levemente. Os aventureiros que estavam ocupando os balcões das janelas revelaram uma expressão de surpresa quando eles te viram. A cena ao lado da estátua de pedra de Misha permanece em impasse por um período de tempo. Então, Eina levantou-se da cadeira e explodiu. 1 mês e meio, um LV. 2. Aquele grito envolveu todos os sons ao redor. O grito que fez todos na sede congelarem como um trovão. Em seguida, Bill, que estava em pé na frente de Eina, encolheu o corpo dramaticamente.